Olá, para você que está acompanhando o Portal da Cidade do Gardina, estamos ao vivo falando com a psicóloga Adriana, da Secretaria Municipal de Saúde, para falar um pouquinho sobre um tema muito importante e que está bem recorrente agora nesse período que nós estamos vivenciando, que é o aumento da ansiedade associada às crises de pânico durante a pandemia. Adriana, uma boa tarde, seja bem-vinda ao Portal da Cidade. Boa tarde para você, Jazer, boa tarde para as pessoas que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, nos acompanhando essa live. Eu quero te agradecer por abrir esse espaço, para os profissionais da saúde estarem falando sobre temas relevantes nesse momento da pandemia. A gente entende que a pandemia ele é um momento de extremo estresse, Nós tivemos que fazer mudanças bruscas na maneira de a gente se comportar, tanto na minha família como na sociedade de uma maneira geral. E isso, então, causa um estresse muito grande no nosso dia a dia, Uma irritabilidade, gera um medo, Um medo frequente de que eu seja contaminado e que eu possa contaminar as pessoas que estão ao meu lado. Há um excesso de cuidado, então, com as crianças, com as pessoas idosas. E aí nós temos que adaptar toda a nossa rotina nessa nova realidade, E o que a gente está observando aqui nas unidades de saúde, A grande incidência dos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. Não só a ansiedade, que é o tema específico dessa live, mas sim como os transtornos de depressão e os seus associados, Por exemplo, nós vamos ter o transtorno de fobia específica, a fobia social, vamos ter também aí os transtornos de humor, Então tem vários aí. Mas por que então que eu decidi falar sobre o transtorno de ansiedade e as crises de pânico? Porque isso é o que mais está chegando nesse momento nos atendimentos emergenciais, Então é isso que a gente está percebendo, então a gente vai abordar essa questão.
Adriana, é importante também a gente abrir espaço, né, para as pessoas que tiverem alguma pergunta, uma sugestão, né, e até mesmo alguma dúvida também com relação a esses protocolos, a esse atendimento, que as pessoas também possam estar interagindo durante a live, que você também vai estar respondendo no final da live, né? Com certeza. No final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou estar aberta, né, para a gente estar discutindo sobre isso. Como que o transtorno de ansiedade, né, no caso, ele aparece na vida das pessoas? Essa é a primeira pergunta. Bom, o transtorno de ansiedade é importante lembrar, primeiramente, que a ansiedade ela faz parte de todo ser humano, né? Todos nós apresentamos ansiedade. Alguns de uma maneira mais intensa e outros de uma maneira um pouco mais leve, né? O que diferencia aí é como que eu conduzo isso, como que eu vou fazer o manejo dessa ansiedade, né? Mas, para vocês entenderem melhor, eu tenho 2 fatores que influenciam o transtorno de ansiedade. O primeiro são os fatores genéticos, né, que estão relacionados à minha família, aos meus antepassados. Se algum parente já apresentou algum tipo de transtorno psiquiátrico, né, ou apresenta nesse momento, né? Então, a ansiedade ela é fortemente influenciada por esse fator genético. O outro fator é o fator ambiental. Como que eu lido com as minhas questões de trabalho, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, como que eu lido com a minha vida social de uma maneira geral, né? Por exemplo, agora, a pandemia, ela é um fator ambiental, né? Ela é um fator ambiental que está aí presente, né? Nós tivemos que fazer toda uma mudança, né? E esse fator, então, gera uma certa irregularidade, né? Gera angústias, né? Então, a gente pode dizer que a pandemia é um fator ambiental que pode, sim, estar produzindo ansiedade. Veja bem, quando eu falei que todas as pessoas apresentam a ansiedade, sim, todas nós seres humanos apresentamos, né? Embora alguns apresentem de uma maneira um pouco mais agressiva, né, para o ser humano. Mas da onde que ela vem, né? Da onde que vem toda essa ansiedade? Então, ela vem da nossa região cerebral, mais especificamente do nosso sistema límbico, né? Da região das amígdalas. Essa região, ela é responsável, então, pelas nossas emoções. É ela que vai organizar as nossas emoções. Por exemplo, quando eu sinto muita raiva, ou quando eu choro em excesso, quando eu estou triste, ou quando eu estou feliz. Então, é essa região que vai organizar as minhas emoções, né? E essa região cerebral que vai disparar, então, os gatilhos, né? O estímulo, né? Mas o que é esse estímulo e esse gatilho? É algo muito próximo de nós no nosso dia a dia. É o que nós chamamos da adrenalina. Então, a adrenalina que faz com que nós tenhamos sensação de prazer, de satisfação. Por exemplo, assim, eu estou indo numa montanha-russa e sabe toda aquela adrenalina que você apresenta, que você chama de adrenalina, na realidade é uma ansiedade, né? Então, essa adrenalina é que ela vai me deixar ativa no meu dia a dia, né? Ela vai fazer com que eu seja uma pessoa produtiva, né? É ela que me anima para desenvolver certas atividades, ela que me impulsiona a buscar, a atingir as minhas metas, né? Então, essa é a função da adrenalina que aí vai se apresentar numa forma de ansiedade, né? Outra coisa extremamente importante sobre a ansiedade é que ela é benéfica para o ser humano.
Ela não é ruim, porque a gente acaba falando muito da ansiedade nas questões negativas dela, né? Nesses sintomas que são extremamente estressores, né, do nosso dia a dia. Então, a ansiedade, ela é boa, porque ela me coloca sempre num sentido de alerta, né? É como se fosse um botãozinho e ela falasse assim, olha, algo estressante, algo perigoso vai acontecer. Um exemplo disso, por exemplo, você está dirigindo o seu veículo, né? E no veículo da frente você observa que esse condutor está dirigindo perigosamente, né? Aí é esse estímulo que vai deixar com que você fique mais atento, mais concentrado ao que está acontecendo naquele momento, né? Então, essa ansiedade é que vai te colocar nesse sentido de alerta. Então, ela é boa porque ela me prepara para um evento. Ele pode ser um evento real ou ele pode ser um evento potencial. Então, ela me deixa mais atenta e ela faz com que eu tome atitudes, ela faz com que eu haja, né? Por exemplo, eu posso ultrapassar esse carro, né? Ou eu posso diminuir a minha velocidade, ou posso encostar, né? Então, é a resposta que eu vou dar a esse evento, né? Eu posso lutar ou eu posso fugir, né? Então, essa resposta de luta e fuga está muito envolvido aí com esse processo de ansiedade. Algo bem importante sobre isso é a gente saber diferenciar, né? Então, eu tenho que saber diferenciar o que é a crise de ansiedade e o que é a crise de pânico, né? Então, eu tenho que entender assim, a ansiedade, ela é progressiva e contínua, né? Então, ela é como se eu oscilasse entre os meus sintomas, né? Um dia eu estou mais irritada, um dia eu estou menos irritada, então, mas só que isso é muito frequente, né? Isso não é algo que acaba. Isso é uma frequência. Por exemplo, na semana, eu posso passar uma semana inteira tendo crises de ansiedade, né? Então, ela é constante e contínua, né? E aí, Geazer, nós podemos estar falando um pouco desses sintomas, né? Como que esses sintomas, então, se apresentam na ansiedade? Qual que é essa diferença? Por exemplo, o que se apresenta na ansiedade que pode se apresentar também numa crise de pânico, né? É bem interessante que a gente observe o seguinte, a ansiedade, eu vou ter um excesso de preocupação. Eu não vou parar de me preocupar. É como se eu tivesse um mecanismo que ficasse sempre disparando esse alerta, entendeu? Como se sempre eu estivesse em perigo, né? E nesse caso, né, eu vou apresentar então irritabilidade, eu vou sentir uma exaustão física e mental muito grande, porque esses momentos ansiosos, eu uso muita energia para lidar com eles, né? Então é muito comum as pessoas relatarem um cansaço físico muito grande, um cansaço mental muito grande. E aí é muito frequente as pessoas relatarem, eu vejo as tarefas para desenvolver, né? Eu vejo as tarefas, mas eu simplesmente não tenho ânimo, eu não tenho coragem de iniciá-las, de concluí-las, né? Então, é esse desgaste emocional, né? Esse desgaste de energia muito grande que eu tenho. Eu vou ter também insônia, eu vou ter grandes alterações no meu sono, eu vou ter uma dificuldade grande
para iniciar o meu sono. Eu vou acordar várias vezes durante a noite e quando eu acordo eu já estou pensando, né? É esse excesso de pensamentos que toma conta de mim, que eu não consigo então me concentrar em outras coisas, né? Então ele vai tirar muito da minha concentração e da minha atenção. Então esse excesso, essa preocupação ainda com coisas que pode vir a ocorrer. Outro sintoma também é a baixa tolerância à frustração, né? Então é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim: nossa, eu não consigo ouvir um não. Se a outra pessoa discordar do que eu estou falando, eu tenho impulsos, eu fico muito agressiva, né? Então, essa baixa tolerância à frustração também está presente nos sintomas de ansiedade, né? E é bom a gente ficar atento, porque eu acho que muitas pessoas aí que estão nos vendo estão se identificando, né, com esses sintomas da ansiedade. Inclusive, o pessoal está participando e até quero agradecer também as pessoas que estão acompanhando aí a nossa live, dizer para as pessoas para que compartilhem também a nossa transmissão, para que assim a gente possa chegar a maior número de pessoas. Bastante pessoas acompanhando e também o pessoal já enviando algumas perguntas. E, Adriana, qual seria então os principais sintomas aí da crise de pânico? Olha, a crise de pânico, ela é muito interessante, né? E ela é interessante porque ela vem do nada, né? Ela aparece do nada. Por exemplo, ela é súbita e extrema. Ela chega num extremo que a pessoa humana, ela gasta tanta energia numa crise de pânico, que depois ela passa algum tempo tentando se recompor, né? Então, por que ela é súbita? Ela vem do nada. Ela aparece do nada, você teve uma semana legal, você teve uma noite boa de sono, você não está apresentando conflitos familiares ou conflito no seu trabalho, está tudo bem. Mas quando você menos espera, você começa a sentir os sintomas de uma crise de pânico, né? Então, é o medo de você ter medo, você começa a ter um medo muito grande de apresentar esses sintomas. Então, como que eles vão se apresentar então no corpo humano, né? No organismo humano? Como que esses sintomas fisiológicos se apresentam? Primeiro, assim, eu vou ter uma dificuldade muito grande em respirar. Né? Eu vou ter essa dificuldade grande, eu vou aumentar a minha frequência de respiração e a sensação que eu vou ter é que esse oxigênio, que esse ar não vai ser suficiente, né? Então eu vou ter essa sensação de um sufocamento. Eu vou ter uma sensação de formigamento nas pontas dos meus dedos, nas extremidades do meu corpo, né? Então eu vou ficar trêmula, muito trêmula, né? E eu vou ter também a sensação da boca seca, né? Como se eu vou ter uma diminuição na saliva. Então, essa diminuição, essa sensação de que minha boca está muito seca, e isso vai me causar um desconforto muito grande, né? Outro fato importante é que eu vou ter também, com essa falta de ar, eu vou ter uma sensação de despersonalização, como se eu não estivesse no meu corpo, né? Como se eu estivesse vendo a situação de fora do meu corpo, como se eu não estivesse nesse ambiente. Eu não consigo reconhecer esse ambiente. Esse também é um dos sintomas quando você está em crise. As pessoas relatam muito nesses momentos uma tensão muscular muito grande, né? Eu vou ter uma tensão muscular, uma rigidez,
né? Os meus músculos vão ficar muito tensos, como se algo extremamente perigoso estivesse para acontecer. E algo também que as pessoas relatam muito, né, nas crises, são que elas ficam com as mãos tortas, né? E elas não conseguem trazer as mãos de volta para esse movimento, elas não conseguem. Então as mãos vão ficar, os músculos vão ficar muito tensos e as mãos podem entortar, né? Eu vou ter uma sensação que a minha temperatura corporal vai aumentar muito e eu vou suar demais, né? Eu vou ter essa liberação de suor em todo o meu corpo e eu vou ter a sensação de pele gelada. Minha pele vai ficar muito pálida e gelada. Mas por que a minha pele vai ficar gelada? Por que ela vai ficar pálida? Porque no momento da minha tensão muscular, todo o meu sangue, então, vai ser irrigado para aliviar essa tensão muscular, tá? Então, é por isso que você tem a sensação de pele gelada nesses momentos, né? Algo extremamente importante é que eu vou ter uma elevação na minha pressão arterial, né? Essa pressão vai subir muito rápido. E aí, algo muito comum é que a pressão levou você a ter uma crise, né? Mas é o contrário, é essa crise, é todos esses sintomas que levam você a ter a pressão arterial alterada, né? Aumentada. Outro fato importante do que acontece durante as crises de pânico é a questão do meu intestino e do meu estômago. Também vai reduzir os estímulos, né? Então eu posso sentir muita dor de estômago, eu posso ter náuseas, vômitos, eu posso ter queimação, né? E isso vai me causar um desconforto muito, muito grande. Outra questão é com relação também ao intestino, né? Como eu falei, eles vão reduzir os estímulos e eles vão trabalhar de uma forma muito lenta. E aí eu posso ter fortes dores no meu intestino, né? Eu vou ter cólicas agudas, né? E como vai estar reduzido os estímulos, a maneira como eles estão trabalhando naquele momento, então eu posso sim, durante uma crise de pânico, liberar líquidos, né? É muito comum liberar líquidos. As pessoas relatam que depois que voltam assim, que elas percebem então que estavam molhadas, né? Os meus batimentos cardíacos, né, no momento de uma crise de pânico, eles vão ficar muito intensos, muito rápidos. E aí eu vou ter uma sensação de palpitação, vou palpitar muito, eu vou ficar muito trêmula e a sensação que eu vou ter é de um fechamento da minha caixa torácica, né? Eu vou ter como se ela estivesse se espremendo e aí eu vou ter a sensação de que o meu coração estivesse saindo pela minha boca, né? E isso é um momento de extremo pavor para a pessoa, porque ela acha realmente que ela está morrendo de asma nesse momento, né? A pessoa ela fica num estado de pavor mesmo, né? Mas olha só, uma coisa legal sobre tudo isso é que você não vai morrer, né? Você está tendo sensações, sintomas fisiológicos e você não vai morrer. Algo importante também sobre esse momento é quanto mais rápido eu aceito isso, né? Quanto mais rápido eu aceito esses sintomas, mais fácil eu começo a me livrar deles, né? Então, eu aceito, eu paro de lutar contra isso, né? Porque a pessoa, quando ela está na crise de pânico, ela luta o tempo todo
contra os sintomas, né? E isso não é legal, porque a hora que eu começo a aceitar, eu começo a perceber que isso vai tendo, então, uma diminuição nos meus sintomas, e aí ele acaba passando mais rápido, né? Outro fato legal, Geazer, sobre esse momento, né, é que a crise de pânico, ela vai chegar no seu auge em 10 minutos, né? Ela vai começar do zero e em 10 minutos ela já atingiu o seu auge, e aí ela vai tendo essa descida, né, progressiva, né? Então ela pode estar diminuindo aí entre 30 a 20 minutos. É esse o tempo de uma crise de pânico. Mas é importante também você saber que você pode ter uma crise seguida da outra, né? Você pode ter uma crise um pouco mais intensa ou um pouco mais leve, né? Mas isso pode acontecer, não são todos os casos que acontece. Outro fato importante desse momento é que eu tenho que fazer um manejo, né? Porque esse é um momento em que o meu cérebro está falando que eu estou em perigo, né? Que eu posso morrer. No entanto, eu não vou morrer. Eu tento aceitar isso. Quanto mais rápido eu aceito, mais rápido eles diminuem. Um instrumento bem importante que nós mesmos temos nesse momento, né, é a respiração diafragmática, né? Quando eu utilizo a respiração diafragmática, eu vou mudar o foco dos meus sintomas. É isso, né, que a gente ia perguntar para você, até várias participações, uma delas é da Ivona, mas tem alguma técnica, né, alguma estratégia para controlar as crises de ansiedade, as crises de pânico? Exatamente, ótima pergunta, né? Bom, Ivone, nesse momento de crise, você pode então estar fazendo a técnica da respiração diafragmática. Ela é mais ou menos assim, ó, eu vou tirar a minha máscara, mas o Geazer está bem longe de mim, então eu vou tirar só para mostrar para vocês, para dar um modelo de como que isso acontece, como que você deve fazer isso, né? Então é assim. Você dá uma segurada, né? E você solta o ar novamente. Isso vai fazer com que o sangue circule de uma forma mais adequada no teu organismo, né? E isso, então, vai tirar o foco dos sintomas e vai colocar o foco nesse comportamento de respiração, né? Nós temos outras técnicas também que eu já vou falar quando a gente entrar no tratamento, né? Outra coisa muito importante, Geazer, é que se eu estou tendo uma crise de pânico, se eu estou tendo isso, apresentei isso mais de uma vez na semana, então é bom que você procure uma unidade de saúde. Se você está tendo essa crise à noite, então que você procure o atendimento de urgências e emergências. No nosso caso aqui em Douradina é o PAN. Lá você vai encontrar profissionais da saúde capacitados que vão estar te ajudando nesse momento. Adriana, tá? E como que eu sei qual que é o momento que eu devo ir para uma unidade de saúde? Quando que eu sei que eu tenho que procurar ajuda no caso? Então, esse momento, geralmente a pessoa, quando ela entra em crise, quando ela não conhece isso, é importante que você, então, quando você começa a sentir os sintomas e você não sabe como utilizar as técnicas, então é importante que você se encaminhe para a unidade de saúde mais próxima de você, tá? Mas com as técnicas, às vezes as pessoas conseguem trazer esse alívio imediato em casa, né? Mas se você não está conseguindo, se você teve uma crise seguida da outra, procure a unidade mais próxima de você para você ter um atendimento especializado. Bom, a gente já falou bastante coisa e eu vou falando muito rápido, né? Então, se alguma coisa ficar meio que vocês não entendam, a gente pode voltar um pouquinho, né? Eu tenho essa característica de falar muito rápido e falar muito, tá, gente? Então,
Então eu já sei que eu não vou morrer, né, durante uma crise, que eu preciso procurar ajuda o mais próximo possível, né? Mas como que eu sei que eu tenho um transtorno de ansiedade ou um transtorno de pânico? Como que eu sei que é uma crise de pânico? Veja bem, se você está tendo crises, né, esporádicas, né, então a gente coloca isso como crises e não como um transtorno de pânico. No entanto, se você começa a apresentar isso com muita frequência e durante todos os dias, por semanas, né? Aí, então, é bom que você também procure um profissional especializado para você tentar um diagnóstico, né? Aí, se você começar a apresentar isso de 3 a 6 meses, com uma frequência constante, aí com certeza você entra aí, você vai se enquadrar então dentro do transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade. Veja bem, eu estava falando da crise de pânico e agora eu já falei de transtorno de pânico. Então, a crise de pânico, elas são aleatórias, né? Eu posso ter uma hoje, ter tido uma há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então, eu relaciono isso a uma crise de pânico. O pânico passa a ser um transtorno quando eu tenho isso com frequência, tá? Então, é bom que as pessoas entendam isso também, Geazer, né? O diagnóstico, então, né, eu já falei um pouquinho, é sobre essa questão da intensidade como ele se apresenta na sua vida. Algo extremamente importante é sobre o tratamento, né? Então, vejam bem, o tratamento, ele tem que estar em 3 áreas da minha vida. Por exemplo, ele tem que estar altamente vinculado à minha área biológica, a minha área social e a minha área psicológica. Então, a minha área biológica é sobre as doenças que eu já tenho, né? A predisposição a eu adquirir algumas doenças. Então, todo o tratamento eu tenho que ficar voltada também para essa área biológica. A minha área social é como eu lido com os vários ambientes onde eu sou inserido dentro da minha comunidade, dentro da minha sociedade, né? E a área psicológica é como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com esses estressores diários que se apresentam, né? Como que eu lido com a minha impulsividade, com a minha agressividade, né? E isso é muito legal, porque aí você pode fazer uma reeducação emocional, né? Voltada para emoções, né? Então, o tratamento vai ter que englobar essas 3 áreas. Eu vou ter que associar tudo isso na psicoterapia, né? Na técnicas de respiração diafragmática, meditação, tá? Meditação estão assim apresentando muitos resultados, né? Que já é comprovado cientificamente. Exercícios físicos, né? Caminhadas. Então, o exercício físico e a caminhada vai produzir a serotonina, né? A gente não vai falar da serotonina hoje, porque nós já temos programados uma outra live para falar sobre a depressão. E aí a gente vai abordar a questão da serotonina, né? Então, esses exercícios físicos, a caminhada, fazer atividades que me dão prazer, né? Conviver em sociedade, isso vai ajudar bastante você a diminuir os sintomas da ansiedade e das crises de pânico. É muito importante a gente ficar atenta a esse momento de pandemia. Olha só, se você já apresenta o transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno, né, psicológico ou psiquiátrico, é interessante que você continue com o acompanhamento com o seu médico, com o seu psiquiatra,
Se você não consegue de uma forma presencial, então de uma forma online ou por telefone, mas não descuide desse acompanhamento, tá? Se você toma medicação, então você deve continuar com a sua rotina de medicação. Gente, não é o momento da gente retirar a medicação. Esse momento ele traz muitos conflitos, né? Ele gera muita angústia. Então, não é o momento de você fazer experiência. Não, eu vou parar com a medicação para me ver como que eu estou com a minha ansiedade, com a minha depressão. Então, não é o momento de você parar com a sua medicação. Tantas pessoas que já apresentam transtornos psiquiátricos, como os momentâneos, precisam do acompanhamento do psicólogo, da psicóloga, né? É fundamental esse acompanhamento. A medicação sozinha, ela não vai trazer o efeito que a gente procura. Porque a hora que você parar de tomar a sua medicação, os seus sintomas irão voltar, né? Então, a psicoterapia, ela é onde você vai se autoconhecer. É como se fosse uma psicoeducação, né? E aí você vai aprender dentro do site terapêutico para você poder aplicar isso na sua vida. Então, a terapia é fundamental nesses momentos, tá? Aí também a gente pode usar, Geazer, a arte, né? A dança, a pintura. Isso que eu ia perguntar aqui, assim, o pessoal está até interagindo, perguntando se é possível, né, curar essa ansiedade, com métodos alternativos, né, como esporte, meditação, alguns outros métodos alternativos, igual esse que você está falando agora, se é possível, além da terapia, né, usar outros métodos alternativos. Com certeza. Veja bem, a ansiedade, ela sempre vai existir em você, né? O que vai mudar é a forma como você vai conduzi-la. Então, para você falar numa cura, você vai ter que ser, como que eu posso dizer? Você vai ter que mudar a sua rotina de vida, né? E você vai ter que ser muito rigoroso com isso, né? Então, pode sim. Outras alternativas, nós temos as terapias holísticas, né? Nós temos a pintura, atividades manuais de artesanato, e isso vai te ajudar muito a manter esses níveis de transtorno num equilíbrio, né? Aí a gente pode dizer também. Muitas pessoas perguntam, mas eu sinto um ânimo para começar, né? Então, aí, devagarinho, você vai mudando a sua rotina. Um pouquinho de cada vez. Não adianta a gente transformar a rotina da gente da noite pro dia, você não vai conseguir, entendeu? Não é que eu queira te desanimar, mas você tem que começar aos poucos mudando a sua rotina, mudando a sua forma de se comportar, né? Dando esse tempo para você, né? E aí você vai conseguindo encontrar um equilíbrio e vivendo bem com a sua ansiedade e com os seus transtornos, né? Bom, eu acho que falei bastante, vou tomar uma aguinha agora. Tem alguma pergunta que você quer fazer? A Angélica, ela está perguntando que ela tem um filho de 7 anos e ela está falando que ela percebe que ele é bastante ansioso. O que você recomendaria, no caso, para essa questão da ansiedade em crianças? Então, é interessante assim, se essa ansiedade ela é agora no momento da pandemia, né? Se a Angélica observou isso agora, ou se isso já vem se observando há algum tempo. Então, a minha indicação não deixa ele com muito tempo livre, né? O tempo livre, ele acaba deixando você muito sem organização, ele deixa você muito sem direcionamento, né? Então, você vai ter que procurar alguma estratégia para estar mantendo ele ocupado, né? Não é só isso também, por exemplo,
um esporte que ele goste, às vezes reunir os amigos para desenvolver uma atividade de preferência, né? Natação ajuda muito, música é algo assim, nossa, que dá um resultado muito legal, né? A música, tem várias, inclusive, psicólogas que utilizam, né, o auxílio da música, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, Angélica, né? A criança, ela tem já essa preposição para ser agitado, né? Mas é bom, antes de você partir para uma outra coisa, né? Tenta ocupar mais o tempo dele, e se você observar realmente que isso não está dando resultado, então é a hora de você procurar uma psicóloga, um psicólogo que vai poder te orientar, então, vai poder fazer aí um trabalho com a família e com a criança. O Marcos, ele pergunta aqui, está acompanhando também, perguntando através do nosso Instagram. Ele está perguntando se a ansiedade tem cura. Tem cura? Olha, Marcos, eu sinto falar isso, né? A ansiedade, ela tem uma instabilidade, né? Mas se você não fazer o manejo dela, se você não cuidar dela, ela pode sim ser permanente, né? Então, você vai ter que estar sempre se cuidando mentalmente para que você consiga ter uma vida legal, né? Mas uma cura mesmo, eu ainda não presenciei nenhum, inclusive nenhum dos meus pacientes, né, que eu atendo, apresentou uma cura total, mas sim, uma manutenção legal, um equilíbrio. Eu tenho pacientes que vêm há anos no equilíbrio, entendeu? Uma vez ou outra eles apresentam sintomas, mas eles conseguem esse equilíbrio, né, com a manutenção. Uma coisa interessante é a medicação, né? Para esses casos mais severos, mais graves, a medicação ela é uma terapia de auxílio, né? A gente não pode, tem alguns casos que a gente não pode ficar sem a medicação. Veja bem, esse tabu com a medicação, a gente tem que começar a desenrolar isso, né? A medicação, na maioria dos casos, dá bom resultado, né? E a gente a medicina, a farmacologia avançou muito nos últimos anos. Então, a gente encontra medicação um pouco mais leves, que pode fazer um efeito muito legal, acompanhado aí com terapias alternativas, né? Com a psicoterapia, terapias alternativas. Certo, Adriana, tem mais algum assunto que você queira colocar nesse final de live? Já estamos aí com 40 minutos de live. Sim, nós já estamos aí, eu já falei que eu falo muito, né? Então eu tenho que me controlar um pouquinho. Mas assim, como que esses pacientes chegam para nós, né? Como que eles estão chegando? Então, eles estão chegando através das consultas médicas, alguns nos procuram diretamente aqui, outros já vêm lá pela unidade de emergência, né, pelo PAN, e nós temos um instrumento muito valioso nas unidades de saúde, que são as ACS, né? Porque eu não posso estar na sua casa vendo como que você está. O médico não pode estar lá. Mas as ACS, elas fazem as visitas, elas vão até a sua casa. E elas conversam com você, e é aí que você relata como que você está se sentindo, né? E elas observam muito. Então, as ACS, eu costumo dizer que elas são um instrumento de prevenção, né? Então elas têm uma importância muito grande durante todo o tempo, né? Mas agora no período de pandemia isso ficou muito claro, né? Então as nossas ACS, elas são um instrumento que a gente tem de prevenção, e isso é muito joia, né? O trabalho delas tem que ser muito bem valorizado. Inclusive, a Camila está perguntando, quando a pessoa tem uma ansiedade
e uma crise de pânico, ela deve procurar um médico ou psicólogo? Qual seria o ideal? Então, nós temos que saber qual que é a intensidade disso, né? Por exemplo, se você está apresentando ansiedade ou crise de pânico com frequência, aí eu indico que você procure sim um médico, pode ser o médico aqui das unidades de saúde ou um psiquiatra, né? Esse tratamento, ele é muito importante, porque quanto antes eu começar a me cuidar, né, quanto antes eu começar a entender como que isso se apresenta em mim, é muito mais fácil de eu lidar com isso mais tarde, né? Agradecendo então as pessoas que estão acompanhando a nossa live, inclusive o pessoal que está participando, parabenizando você também, Adriana, pelas suas colocações. Obrigada, pessoal! A Ana Paula está dizendo assim que esse é um assunto super interessante, Ana Paula Braz, e também a Ana Paula Ferreira está dizendo muito bom, parabéns, Adriana. A Renata Servignani está dizendo, oi, Adriana, obrigado pelas explicações. A Rosimara, ela está dizendo assim, parabéns, Adriana, muito bom para nos conhecermos melhor. Sim, com certeza, espero o pessoal aqui. A Ivone, obrigada. Adriana, pelas explicações, muito pertinente esse tema no cenário atual. A Denise está dizendo assim que é um tema muito bem abordado e explicado. Parabéns à psicóloga Adriana. A Denise também está te parabenizando. Obrigada, pessoal. E a Camila também está dizendo aqui, olha, é um tema extremamente pertinente para o atual momento. Parabéns. A Adriana, acho que é sua filha, né? Está dizendo que é a Adriana. Camila. Beijinhos da mamãe. E a Rosilene também está parabenizando você. E a Wanda também parabenizando, dizendo que é perfeita essa fala, precisávamos dessas explicações, muito bem colocadas. Então, esse aí é o pessoal interagindo, participando da nossa live. A gente sabe que esse número ele aumenta bastante depois que a gente sai ao vivo, né, porque a live ela fica gravada, e posteriormente também essas pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar agora ao vivo, mas posteriormente ela vai poder assistir a live completa. Sim, eu quero agradecer a todo mundo, né, que viu, que participou, que mandou as perguntas, e eu quero também dizer que nós vamos ter um outro momento que a gente vai falar sobre depressão, e um terceiro momento que a gente vai estar abordando a questão do suicídio, né, então a gente vai programar. Aí já na sequência a gente já vai estar abordando esses assuntos. Adriana, mais uma vez, obrigado a você pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no Portal da Cidade. Esperamos aí na próxima live, né, nós estarmos juntos aí de novo para falar sobre esses assuntos que são muito importantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade, né, nesse momento que nós estamos vivenciando, e a gente tem percebido que é uma realidade, né, algo que está se refletindo no nosso dia a dia. Então, parabéns aí pelos esclarecimentos, mais uma vez. Obrigado pela sua participação e a gente sempre vai deixar aí o Portal da Cidade à disposição, tanto da sua como também da Secretaria de Saúde vai estar sempre à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar para vocês.